paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do verso de número 12. Enquanto você abre sua Bíblia, as crianças podem chegar aqui à frente. A gente estamos orando por elas. Crianças. Amém? Todas aí? Falta alguém aí? Natanael, Pedrinho, vai. Tá vindo aí, ó. Vai cá, papai, vai cá, ó. Vai cá, ó. Vai cá. Correndo aí. Amém? Você pode abençoar as crianças com sua mão direita aqui? Bora, Natanael, bora. Natanael. É mais um. Hã? Daniel. Oh, meu Deus, é tanto El. Ó, Daniel. Oremos. Podem colocar sua mão direita aqui em direção às crianças? Querido Deus e eterno Pai, queremos colocar em nome de Jesus a vida dessas crianças que têm esse privilégio, Senhor, de estarem crescendo na casa do Senhor, já aprendendo das coisas de Deus desde cedo, para que quando adultos, jovens, não venham se desviar desse caminho maravilhoso. Seja também, Senhor, com a professora, com os auxiliares, que estarão, ó Deus, tomando de conta dessas crianças e conduzindo uma palavra na linguagem delas, para que elas possam aprender e absorver esse conhecimento e serem crianças diferentes, aos quais elas se relacionam na sua escola ou no seu meio social, no seu bairro. Então seja abençoado, ó Pai, que possam ter um culto abençoador para a glória de Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem ir na passagem secreta. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso de número 16. Amém? Todos acharam, hein? Filipenses 2, a partir do verso de número 12. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Ó Pai, nós somos gratos, ó Deus, mais uma noite, estamos aqui na Tua casa, por estarmos, ó Deus, sendo instrumentos nas Suas mãos para ministrar a Tua palavra. Abençoado seja a vida de cada um dos que estão aqui, ó Deus, o Teu Espírito Santo os conduziu a estarem aqui para ouvirem dessa palavra, estarem, ó Deus, em contato com o Senhor, com os louvores maravilhosos
que foram aqui ministrados, com a direção que foi aqui conduzida. Tudo aqui, Senhor, é para a tua honra e glória. E nesse momento, ó Deus, que é o ponto mais alto, o ápice deste culto, ó Deus, fala aos nossos corações. Fala aquilo que tu queres, Senhor, ministrar a nós e através de nós, para que a nossa passagem, curta passagem nessa terra, seja algo maravilhoso e abençoado aos teus olhos. E assim, ó Deus, quando chegar o nosso tempo, possamos ter a certeza de termos cumprido os teus desígnios e os teus propósitos para as nossas vidas neste local ao qual nós estamos inseridos, aonde quer que o Senhor nos coloque. É a nossa oração a Deus em nome de Jesus. Amém. Meus amados e amadas irmãs, nós queremos nesta noite estar falando com os irmãos acerca do tema a prática da salvação com reverência e temor. O texto que nós acabamos de ler demonstra uma inquietação do apóstolo Paulo, e Paulo ele teve várias, plantou várias igrejas, falou demais, teve uma conversão assim uma experiência ímpar com Deus, da mesma forma como cada um de nós tivemos, mas a sua experiência de conversão está aqui escrita na palavra de Deus, e que nós bem conhecemos a história dele. Mas uma das coisas em que trazia a Paulo e também traz a qualquer pastor nos nossos dias, a qualquer líder, a qualquer pessoa que seja um mentor espiritual de alguém, de não ser em vão o nosso esforço de conduzir o rebanho de Deus. Nós recebemos esse importante ministério, apesar de que todos os ministérios para o Senhor são importantes, mas o ministério de conduzir vidas é algo tremendo, que realmente precisa de uma preparação e de pessoas efetivamente chamadas por Deus para poderem estarem à frente conduzindo essas vidas. E era uma inquietação porque ao final, tanto para nós como para Paulo, a gente não quer que ao final dessa nossa caminhada, dessa nossa curta passagem dessa terra, nenhuma das ovelhas aos quais nós tivemos a oportunidade de pastorear venham a se perder. Por isso que essa preocupação clara e explícita de Paulo acerca do desenvolvimento da salvação daqueles aos quais ele evangelizou. Isso, mais uma vez eu reforço, é uma preocupação de cada pastor, de cada líder, de cada guia, das pessoas aos quais nós o conduzimos. Mas desse texto que nós lemos, nós podemos extrair pelo menos 5 conselhos importantes para essa nossa caminhada, para esse nosso desenvolvimento dessa salvação. O primeiro, que está no versículo de número 12, nos diz que nós devemos ser os mesmos, tanto na presença quanto na ausência do nosso pastor. Às vezes o irmão, ou a irmã, se demonstra uma pessoa altamente espiritualizada na frente do seu líder, mas os testemunhos que a gente ouve fora da igreja não condizem com aquilo que a pessoa demonstra quando está na frente dos irmãos, na casa do Senhor, diante de seu pastor. O segundo conselho é o desenvolvimento da vossa salvação com temor e tremor. Essa palavra tremor, em algumas traduções, ela também se traduz como reverência. Então, desenvolvimento da salvação com temor e reverência. Depois a gente vai estar falando sobre esses conceitos dessas palavras. O terceiro conselho é fazer tudo sem murmurações e contendas. Estar sempre disposto à disponibilidade para cumprir e fazer as obras, os desígnios do Senhor. O quarto, resplandeçam como luzeiros do mundo. Nós, ao aceitarmos a Cristo, nos tornamos luz do mundo e sal da terra. Para uma terra de pessoas insípidas e que vivem nas trevas, nós nos colocamos nessa condição de sermos esse farol para essas vidas, para que a luz de Cristo resplandeça em nós, para que as pessoas enxerguem a salvação através de nós e venha transformar suas vidas de uma vida insossa para uma vida mais temperada para a glória de Deus. E o quinto conselho, de preservar a palavra da vida. Percebam que somente nesses 4 versículos que nós lemos,
já tem aqui uma série de 5 mensagens que a gente poderia desenvolver. Mas hoje nós queremos nos ater ao segundo conselho que falamos: desenvolver a salvação com temor e tremor ou reverência. No primeiro momento, queridos, vamos definir as 3 palavras-chave do tema que nós falamos, a prática da salvação com reverência e temor. Primeiro, salvação, que é um dom gratuito oferecido por Deus mediante a graça. E é sempre importante a gente trazer e relembrar e ressaltar a diferença entre graça e misericórdia. A graça é um favor imerecido, quando nós recebemos aquilo que não merecemos. E a misericórdia é quando não recebemos o que merecemos, porque pela nossa condição de pecadores, de pessoas na condição pecaminosa, nós merecíamos a morte. Mas pelas misericórdias do Senhor, como está lá em Lamentações 3, nós não somos consumidos, e essas misericórdias se renovam a cada manhã, todos os dias. Reverência ou tremor, como falamos, como está no texto, é o respeito que nós devemos a Deus e às coisas às quais Ele coloca a nossa disponibilidade. E o temor está relacionado à obediência. Então, salvação, dom gratuito. Reverência, o respeito a Deus. E temor, a obediência. Então, nós iremos trazer aqui 2 testemunhos da palavra de Deus, 2 personagens bíblicos que vão nos trazer o seu testemunho de reverência e temor ao Senhor. E o primeiro deles é Abraão. Geralmente nós atribuímos a Abraão o título de pai da fé, não é verdade? Mas nós deixamos em segundo plano o seu grande testemunho de reverência e temor a Deus. Vejamos o momento em que Deus o coloca à prova, lá em Gênesis capítulo 22, nos versos de 1 a 2. Gênesis capítulo 22, dos versos de 1 a 2, que diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meus amados, num primeiro momento, olhando aos olhos humanos, que prova sem sentido. Só lembro do título de uma mensagem que uma vez ouvi, dessas assembleias da vida, que dizia: Deus faz cada uma. E numa prova como essa, a gente olhando assim, Abraão poderia olhar assim para o céu e dizer: Deus, isso não é de Deus não. Como é que o Senhor me pede um negócio desse? O filho da promessa, o filho que o Senhor me deu, na minha velhice, o filho que através dele, a minha geração, a descendência, seria estabelecida. Ele poderia ter falado isso, mas ao contrário de muito do que nós faríamos, até mesmo todos nós faríamos, olha o que ele fez lá nesse mesmo texto, no verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Como se fosse uma simples ordem de levantar. Meu filho, levante-se. Abraão, ele levantou, providenciou aquilo que seria necessário para fazer o holocausto. Preparou o jumento, chamou 2 servos, pegou o seu filho, se deslocou para o lugar que ele não sabia nem onde era, mas que Deus iria mostrar, para fazer algo que nenhum pai gostaria de fazer, que é sacrificar o seu filho. Mas como se fosse algo bem simples, ele então fez da forma como o Senhor ordenou. Se levantou e se deslocou para esse local que ele nem sabia. Mas por que ele fez isso? Por reverência e temor ao seu Deus. Só por pura e simples motivo, por esses motivos que ele fez isso.
Outro personagem que tinha todas as ferramentas para ser irreverente e desobediente a Deus foi Jó. Era um homem bem-sucedido, era um homem que tinha uma família abençoada, e foi um homem que foi elogiado pelo próprio Deus, quando Deus estava lá, e veio então Satanás para conversar com ele. Mas aí, como o diabo é sujo, né? Ele fala assim, também, ele tem tudo, tira aí, para você ver se ele vai realmente continuar sendo fiel a ti. Aí o que é que Deus faz? Tá bom, pode tirar tudo dele, só não tira a vida, porque a vida dele e a vida de todos nós me pertence. Só eu dou e só eu posso tirar ou permitir que a tire. E Satanás assim o fez. Tudo que ele tinha foi tirado. E aí, para piorar ainda a situação, né? Ele perde bens, perde filhos, perde a sua própria saúde, né? Ficou só a bênção da sua mulher, que chega para ele e diz, né? Tu ainda vai ficar sendo fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus aí e morre. Ainda bem que ela no decorrer ela se regenerou, né? No final era outra mulher. Mas naquele tempo, deu uma palavra dessa. Mas ele sustentou até onde o seu limite permitiu, porque nós, seres humanos, somos limitados. A gente tem um limite. E Deus sabe disso. E é por isso que ele fala que ele não nos dá uma carga maior do que nós possamos suportar. E quando ele nos coloca à prova, quando chega na nossa limitação, ele então entra com o seu poder e seu mover para poder resolver a situação. E foi isso que aconteceu. Quando chegou o seu limite, né, Deus então falou, agora é comigo. Aquilo que eu queria trabalhar na tua vida já foi trabalhado. Tudo aquilo que você perdeu vai ser restaurado em dobro. Apenas 2 exemplos extremos de como deveríamos ser perante os desígnios de Deus acerca do nosso temor a Ele e da nossa reverência. É fato que na nossa condição de pecadores nós somos direcionados e inclinados para desobedecer e desrespeitar a Deus e as pessoas aos quais nos lideram. Mas Deus fez questão de deixar esses exemplos de seres humanos igual a nós. O próprio Jesus se despiu da sua condição de Deus e se apresentou nessa terra como um Deus homem, para que pudesse deixar os seus exemplos e aí falar que, olha, se eu, na condição de homem, consegui fazer, você também vai ter condições de fazer. Então, todos esses exemplos a palavra nos deixa justamente para a gente tomar de exemplo e, em certos momentos, lembrarmos acerca do nosso temor e reverência. Com relação ao temor, que é a obediência, nós sabemos o que deve ser feito. Para fazermos a diferença em qualquer lugar que nós estejamos, para sermos luz, sermos luzeiros na presença ou na ausência dos irmãos, porque a quem iremos prestar contas, a este, está 24 horas conosco, nosso Deus. E não cochila e nem dorme, ou seja, está sempre vigilante. Então, por isso que não adianta a gente ser uma pessoa na frente dos irmãos e sermos outras totalmente contrária lá fora, porque Deus está vendo. Então a gente não pode ter essa dupla personalidade, como muitas das vezes, né, demonstramos quando estamos diante de determinadas situações. O povo de Israel, ele aprendeu de uma forma muito dura o preço da desobediência. Mas nós estamos na bênção, né, por estarmos no tempo da graça. Mas Paulo chamou a atenção ao povo de Gálatas quando diz que fosse chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Muitas das vezes nós nos valemos do amor de Deus, mas esquecemos da sua justiça. E aí, se valendo desse amor, nos deixamos levar por práticas que não condizem com as verdades descritas na sua palavra. Mas quando na condição de desobedientes, quando falhamos acerca do temor a Deus, nada nos falta para sermos irreverentes. E aí, sobre 4 aspectos que essa irreverência se revela a Deus e aos homens, relacionados ao templo do Espírito Santo, que é o nosso próprio corpo, a casa de Deus,
que é o lugar onde o Senhor reservou para ser prestado o seu culto, né? Erigiu com as suas próprias mãos. O anjo da igreja, que é aquele ao qual o Senhor levantou para cuidar do seu rebanho. E também a reverência relacionada à sua própria palavra. No primeiro aspecto, queridos, referente ao templo do Espírito Santo, a palavra é bem clara em dizer que nós fomos chamados para fazer o bem. E o bem maior que nós podemos fazer a uma pessoa é falar para ela do amor de Deus, para que ela também seja alcançada por esse amor. Mas para fazermos o bem, nós precisamos estar bem. Precisamos estar bem nos dois aspectos importantes da nossa vida, no lado espiritual e também no lado físico. Porque o próprio Jesus diz, né, que para amar ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho, em primeiro lugar, dar um testemunho de amor para comigo mesmo, para eu poder, então, ter condições de amar a pessoa. Precisamos estar bem nesses aspectos. E relacionado à espiritualidade, em que tudo se relaciona, em que o equilíbrio da nossa vida está relacionado, nós precisamos nos alimentar da palavra e conversar com Deus diariamente. Precisa se tornar um hábito. Da mesma forma como nós escovamos os dentes todos os dias, da mesma forma como nós nos alimentamos todos os dias, o alimento espiritual, a conversa com Deus, ela é de suma importância para o equilíbrio, para estarmos bem conosco e principalmente bem com Deus. Para conseguirmos essa intimidade mais próxima, sincera, real e verdadeira com o Senhor. São poucas horas, queridos, que nós passamos na casa de Deus. Se nós pegarmos uma pessoa que seja um frequentador assíduo dos nossos cultos, e que essa pessoa, por exemplo, tenha um aconselhamento semanal, talvez, né? Por exemplo, essa pessoa vai dedicar aproximadamente 6 horas das 168 horas da nossa semana. E geralmente muitas pessoas assim o fazem, né? Só estão com essa proximidade maior quando estão na casa do Senhor. Lá fora, não buscam essa prática, esse hábito saudável espiritualmente. É como se a pessoa tivesse, né, como falamos, uma vida dupla. Uma vida espiritual na igreja, uma vida não muito espiritual lá fora. Não chega a 3, se colocarmos em porcentagem, assim, não chega nem a 3,5% da nossa semana. Não chega nem ao dízimo, né? E nós poderíamos usar como um parâmetro, um padrão de dedicação ao Senhor. O cuidado físico, queridos, também é importante. Eu acho muito engraçado quando, anualmente, né, eu procuro fazer um check-up de saúde, e a primeira pergunta que o médico faz é: o que é que o senhor tem? E aí quando eu respondo assim, eu não tenho nada. Aí ele, tipo assim, então o que é que você está fazendo aqui, né? Porque o anormal se tornou normal. As pessoas só procuram os médicos quando estão ruins. E todos nós sabemos que quanto mais rápido nós diagnosticamos algum problema, maior é a possibilidade de tratamento, né, de eficiência do tratamento e até mesmo de cura em algumas doenças mais graves. Então, um hábito como esse, de estar fazendo check-ups regulares, não digo anualmente, mas, sei lá, uma frequência de cada um de nós, né? Não sei. Mas tendo esse hábito, a gente vai estar sabendo e monitorando como é que está a nossa condição física. E é por isso que os médicos se admiram, porque é uma pessoa fora do padrão, né? Uma pessoa que faz isso. Mas a palavra nos fala que a gente não deve nos moldar ao mundo. Temos que ser diferentes, temos que ir na contramão do mundo. O mundo tem essa prática de só buscar nas últimas, mas nós não. Nós procuramos cuidar, devemos procurar cuidar do templo do Espírito, que é o nosso corpo. Manter uma dieta alimentar equilibrada também é importante, né? A gente não está comendo qualquer coisa por aí. Fazer exercícios físicos regularmente. E isso, quando criamos esse hábito desde cedo, quando adultos, nós não nos afastamos nele, né? Temos aí um exemplo aqui do irmão Joseli, um atleta, né? Vocês vêm correndo para a igreja, né? Pela manhã. Porque já tem um hábito, já está na massa do sangue, né? Já é algo que é habitual, comum da pessoa. Por quê? Ela procurou cultivar esse hábito desde cedo, desde adolescente, né? Desde jovem.
E aí, quando chega adulto, ele já só dá sequência na sua condição, né, de uma pessoa que se exercita regularmente, de ser perseverante, né? Porque também está relacionado o nosso cuidado físico com a prática de exercícios físicos. E mais uma vez é importante nós relembrarmos: para fazer o bem, eu preciso estar bem. E aí, físico e espiritual precisam estar equilibrados. Eu vou ser uma pessoa disposta na obra do Senhor. Você é uma pessoa disponível a qualquer pessoa, em qualquer situação. Está sempre à disposição das pessoas. O segundo aspecto, queridos, é a reverência na casa de Deus. Às vezes nós não nos damos conta ou desconhecemos de que um culto, ele é um ato solene a Deus. Poderíamos dizer que é um ensaio para aquilo que iremos experimentar na glória. Imaginem Deus no seu trono de graça, no altar, e nós aí de frente para Ele, né? Eu não sou Deus, né? Só para destacar. Mas é uma exemplificação daquilo que vai acontecer, né, quando estivermos na glória, um altar do Senhor, a gente lá olhando, glorificando a Deus, como falamos na última mensagem que tivemos aqui há 2 domingos atrás, quando vemos aqui, Deus está aqui, Deus está presente conosco em todo o tempo, mas no momento que nós estamos na casa do Senhor, é uma apresentação de forma diferente, é um ato solene. E no ato solene não se vai de qualquer forma. Ninguém vai a um casamento de biquíni. Ninguém vai a uma audiência judicial de calção e chinelo. Em qualquer órgão público que você for entrar, se você chegar lá de bermuda, você não entra. Porque é uma formalidade, se temos essa reverência nesses locais com relação à nossa vestimenta, por que então não adotamos o mesmo procedimento na casa do Senhor? Aqui na igreja nós não somos aqueles batistas, né, tão tradicionais. A gente não exige, né, que os irmãos venham, os homens venham de terno, as mulheres venham de saia lá no tornozelo, né? Mas também não somos tão liberais ao ponto de aceitar que os membros venham de qualquer jeito. E sempre que a gente identificar, como sempre fazemos, né, de uma forma à parte, a gente chama a atenção para que não venha a se repetir, né, certas vestimentas sendo utilizadas na igreja. E quando falamos de vestimenta, né, o problema dos homens está no desleixo, ou seja, vir de qualquer forma. E o problema das mulheres está na sensualidade, né? Está utilizando uma roupa que traga uma certa sensualidade. Por isso, precisamos ser bem criteriosos quanto a isso. Os maridos sendo fiscalizados pelas esposas, as esposas fiscalizando seus maridos, os pais os seus filhos, os filhos aos pais. E aqueles que estão na igreja, que não estão acompanhados dos seus pais, como temos alguns jovens aqui, sendo fiscalizados pelos mais experimentados, os homens mais experimentados, as mulheres mais experimentadas. Porque às vezes é só uma falta de um toque, um aviso. A pessoa nem percebe, né, que não está utilizando uma roupa adequada às vezes. Entendam, queridos, que a roupa ela é o nosso cartão de visita. Numa entrevista de emprego, por exemplo, é a primeira coisa que o RH vai te analisar. Dependendo da forma como você está vestido, ele vai saber se você é uma pessoa desleixada ou tem um asseio, né? Tem um cuidado com a sua vestimenta. É um cartão de visita realmente. Então, quando vamos estar na casa de Deus, diante dele, de forma solene, prestando culto a ele, nós não temos motivo para ir à igreja de qualquer forma. Sejamos mais criteriosos, né, de hoje em diante. Outro ponto acerca da reverência na casa de Deus relaciona-se à dedicação e atenção que nós devemos oferecer nos momentos de culto. Eu acho que já é algo bem ensinado aqui na igreja de que levantar-se várias vezes durante o culto, passar todo o tempo do culto lá fora, conversar no ambiente externo ou na salinha lá atrás nos horários de culto, os pais também deixando as crianças de colo, gritando ou chorando dentro do templo, ou até algo mais moderno e atual, o uso do celular dentro ou fora do templo durante o culto,
aquilo que só é permitido às pessoas, como, por exemplo, acho que aqui na igreja somente eu tiro o serviço de plantão e sobreaviso. Tem mais alguém que tira sobreaviso aqui, de plantão? Tá na igreja, mas está de plantão, tem que estar atento, pode ser chamado. Não tem, acho que só eu, né? Então, todo final de semana, um final de semana sim ou não, eu estou nessa condição. Eu posso estar aqui na igreja e ser convocado para ir ao meu trabalho. Então, às vezes, o irmão pode estar vendo eu verificando o celular, porque nesse final de semana eu estou de plantão. Então, só para a gente deixar esclarecido. Todas essas são atitudes que vão tirar a sua e a nossa dedicação e atenção às coisas que estão sendo proporcionadas aqui na casa de Deus. Vemos a casa de Deus para prestar o nosso culto. Como é que eu vou conseguir prestar um culto desatento e proporcionando que tire a atenção das pessoas de diversas formas, como nós falamos? Não deveria ser algo, a ser falado, mas é bem certo, Quando a gente fala disso na igreja, no outro domingo, é uma bênção, mas a nossa memória é muito volátil, e por isso a gente precisa estar relembrando, e relembrando, e relembrando todas essas coisas, para que o nosso culto, a nossa adoração, seja a mais perfeita possível na casa do Senhor. Sabemos o que deve ser feito, e precisamos ter constância com relação à nossa reverência na casa de Deus. No Antigo Testamento, os irreverentes e desobedientes, eles tinham a sua paga na mesma hora. Perdiam suas vidas, ou perdiam alguma coisa. Mas nós não, vivemos no tempo da graça, Naquela época eles já eram consumidos de imediato. Mas no tempo da graça, atualmente, quem são consumidos são os pastores, são os líderes, quando ficam necessitando, ficar batendo sempre nas mesmas teclas. Sempre falando coisas, a pessoa, tá bom, e pouco tempo depois está fazendo a mesma coisa. Isso nos consome, nos desgasta realmente. É uma coisa que a gente poderia estar despreocupado, A gente fica se preocupando em estar exortando sempre nas mesmas coisas. Não sejamos, queridos, reverentes e obedientes para agradar exclusivamente o pastor. Sejamos para agradar a Deus. A Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Mas também é certo que ao agradarmos a Deus nessas coisas, estamos agradando também ao anjo da igreja. E assim também reverenciando a Ele, que foi o líder que Deus colocou na sua vida. A pessoa que Deus reservou para estar lhe guiando, lhe exortando, elogiando, quando tem. Para poder guiá-lo a se manter no caminho da cruz. E que também merece, ser honrado, respeitado e obedecido. O último aspecto também da reverência na casa de Deus é com relação à palavra do Senhor. Esse livro aqui, eu acho que pela forma que nós temos o livro hoje, a facilidade, vários tipos de Bíblia, a gente esquece também de que devemos reverenciar a palavra de Deus. Quando um dirigente ou o momento em que a palavra de Deus está sendo lida, é um momento que a gente não precisaria nem pedir aos irmãos para se levantarem, porque é um ato de respeito para com a palavra de Deus, um ato de reverência, é uma atitude. As pessoas que não têm a mesma liberdade que nós temos hoje, aqui, no nosso país, quando estão diante da palavra de Deus, para eles é um momento de um avivamento. As pessoas choram, as pessoas se sentem privilegiados por terem contato com essa palavra. Mas aí, por conta dessa facilidade que nós temos, essa liberdade que nós temos, a gente se torna irreverentes com relação à palavra de Deus. Então é como falamos, o momento da palavra é o momento da gente se colocar de pé. Não precisa nem o dirigente pedir, não precisa nem o pastor pedir. É algo natural, estamos ali diante, vamos ouvir a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor, falando para todos nós. Então é um ato também, uma atitude interessante de nós adotarmos daqui para frente, no momento em que a palavra está sendo lida, um ato solene, Deus está falando conosco, então da gente sermos reverentes a essa palavra do Senhor. Meus amados, nessa terra nós estamos sendo moldados para o grande momento em que Deus vai estabelecer o seu reino eterno,
onde Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja. Por isso que todos esses pontos, esses aspectos relacionados ao temor e tremor, a nossa reverência diante de Deus, já precisam ser bem praticados ainda nessa terra. Aqui eu sempre falo, é o estágio. Estamos no estágio da glória, né? Momento que estamos aqui procurando colocar em prática tudo o que aprendemos. E, sobretudo, com relação à obediência e reverência que nós devemos a Deus. Precisam ser não atitudes impostas, mas atitudes naturais de cada servo do Senhor. Por isso que o Senhor, eu creio, nos trouxe nessa noite para trazer essa palavra a mim e a você. Você ter essa oportunidade de, a partir de agora, poder ter novas atitudes, novos comportamentos, novas formas, não ficar somente esperando ser chamado a atenção, mas como falamos, né, cada vez que você é chamado a atenção da mesma coisa, você está consumindo e desgastando o seu líder espiritual. Porque poderia estar sendo trabalhado outra coisa da tua área, mas ficamos perdendo tempo naquela mesma tecla, naquela mesma coisa. Então que possamos evoluir na nossa reverência. Que possamos deixar de errar nas mesmas coisas. Nós sabemos o que deve ser feito. Nós sabemos o que é correto. Nós sabemos o que desagrada aqueles aos quais estão à frente do trabalho. Então, por que então continuamos fazendo? Por que então continuamos com as mesmas práticas? E a nossa oração, queridos, é com temor e tremor. Nós possamos crescer para a glória de Deus. Nós possamos enxergar que não estamos aqui por acaso. Sabemos da nossa missão de levar as boas novas, mas a nossa atitude, reverência e o nosso temor a Deus está diretamente relacionado com a eficiência da nossa missão, da grande comissão que Deus deixou para todos nós. E que assim seja, de hoje em diante, novas atitudes, novas formas de reverenciarmos o nosso Deus e todas as coisas as quais Ele nos colocou diante de nós, para estarmos já nessa terra, praticando aquilo que iremos experimentar na glória com Ele. Amém? Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Você pode curvar sua cabeça em nome de Jesus. Fechar os seus olhos. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer ao Senhor por essa palavra que nos deste. Sabemos, ó Pai, que muitas coisas nós estávamos fazendo de forma inadequada, da forma como ouvimos o testemunho dos teus servos, Abraão e Jó, e também, ó Deus, de toda a palavra, Senhor, que foi aqui ministrada, de uma palavra, Senhor, exortativa, que vai direto às nossas atitudes, mas que para a glória de Deus, uma exortação sempre é algo maravilhoso, porque vai nos trazer novamente para a linha, para o caminho da cruz. Talvez não tenhamos daquilo que foi passado, não tivemos noção daquilo que foi ensinado por Ti nesta noite. Mas certamente, se tomarmos novas atitudes, se buscarmos um novo proceder, que seja mais reverente, que seja mais obediente a Ti, certamente estaremos agradando ao Senhor e também aquele ao qual o Senhor levantou para estar nos conduzindo. Muito obrigado, Deus, por usar o Teu servo nessa noite, por já há 2 domingos, ó Deus, os últimos domingos que nós tivemos trazendo a palavra, foi uma palavra relacionada à nossa adoração no culto, e hoje o desenvolvimento da nossa salvação com temor e tremor que devemos ao Senhor. Nosso Deus, o Senhor, é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso, e por esses simples motivos, é um Deus que merece a nossa honra, o nosso louvor, a nossa reverência e a nossa obediência ao Senhor e tudo aquilo que o Senhor colocou para o desenvolvimento dessa salvação. A tua casa, o anjo da igreja e também, ó Deus, o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito, onde precisamos estar sempre equilibrados espiritualmente e fisicamente
para a glória de Deus. Não por vaidade, mas buscando realmente ter um condicionamento físico para nos sentirmos dispostos e sempre à disposição para fazer a tua obra e cumprir o teu ID. Muito obrigado, ó Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, louvado seja Deus. O ministério de louvor já pode vir aqui à frente.